Essa semana, Ciro Gomes nos surpreendeu com uma participação em uma live, diria surpresa mesmo, né? Uma live que ninguém estava esperando. E eu tenho algumas considerações a fazer sobre esta participação de Ciro Gomes, sobre sua fala e sobre algumas questões postas por ele nesta live. Eu vou falar sobre tudo isso uns depois da vinheta. Pois é, eu acredito que você já, durante a vinheta, já deixou o seu like, já se inscreveu no canal se você ainda não é inscrita ou inscrito. Se você chegou aqui pela primeira vez, muito prazer, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Eu sou Noé Gomes e você está no canal Falando de História. E eu, Noé Gomes, também já tive à frente do canal chamado A Voz da Legalidade, que foi sim um momento em que eu fiz militância aberta para Ciro Gomes, porque acreditei e acredito que nem Lula nem Bolsonaro sejam de fato a alternativa para a saída da crise brasileira. E portanto eu tive um lado diferente da chamada polarização despolitizada. Então, além do trabalho que eu tive na Voz da Legalidade, quando eu comecei a atuar aqui no YouTube, através das lives do professor Tiago Moraes, então eu estou aqui e agora estou aqui no Falando de História. E o Falando de História fala de Ciro Gomes, mas não é só de Ciro Gomes, eu falo de vários outros assuntos, mas Ciro Gomes é sempre uma pauta importante. Eu quero começar com uma crítica ao Ciro. Tá? Vou começar pela parte mais dura e depois a gente vai para as partes mais leves. Tá? E qual é a crítica que eu faço ao Ciro? Tá? O Ciro fala da necessidade de se criar um movimento na sociedade para pressionar as situações, as coisas, para modificar de fato as coisas do país. Eu percebo que ele não acredita mais no sistema partidário e é difícil acreditar realmente, embora eu também sempre não acredito no sistema partidário também, porque que ainda está como vice-presidente do PDT. Isso eu não consigo entender. Eu não consigo entender. E aí, ele fala da necessidade de se criar movimentos suprapartidários, que promovam, vamos dizer assim, o próprio PND, inclusive. A pergunta que não quer calar é o seguinte: Ciro, tu ainda é a nossa maior referência em termos de liderança. E não existe depois de ti outras lideranças que de fato têm o mesmo tamanho, dimensão. Porque talvez faltou você também passar o cajado para essas pessoas, preparar essas pessoas. Então, parece que o filho fica apontando, tem que fazer, tá, beleza. Mas isso quem tem que fazer também é você. Porque, na verdade, existem pessoas que estão tentando ali fomentar isto. O William Jacob, por exemplo, tentou fomentar um movimento suprapartidário. E, talvez se você tivesse ali participado ou visto isso, dado incentivo, talvez chamasse as pessoas para participar desse movimento, e talvez você participando dele, não dessa vez para ser um candidato a presidente, mas ser alguém que de fato converse com os teus eleitores, porque você não conversa com os seus eleitores, Ciro. Você diagnostica muito bem os processos, mas você parece não luta pelo teu espaço político do partido e tampouco conversa com os teus eleitores. Ou aqueles que não são só seus eleitores, são aqueles que admiram tuas ideias. Acho que falta um pouquinho disso também. Então, é a minha grande crítica que eu faço ao Ciro, porque, como eu digo, e repito aqui, eu não passo pano para ninguém, não é para o Ciro que eu vou passar pano. Então, tem essa situação. Outro fato importante com relação a esta live, assim, inesperada, vamos dizer assim, é que o Ciro, traçou uma linha muito importante. A gente tem que parar com aquele mito dentro do universo do chamado cirismo. Eu não gosto muito desse termo, mas enfim, só para que as pessoas entendam, de que a gente tem um inimigo maior que é o PT, e eu concordo, e que o bolsonarismo dá para trazer ele para a gente.
Não é que não dá para trazer o bolsonarista para a gente, eu converso com muito bolsonarista aqui. Eu sei que tem muito bolsonarista que acompanha o nosso vídeo, os nossos conteúdos e tudo mais, que não interagem até para não ter problema com os seus pares, e que, de fato, tem mais sintonia com as ideias do Ciro do que, de fato, com o PT. Mas existe uma ala, e eu não sei se é uma ala grande do bolsonarismo, ou mais ruidosa do que grande, eu não sei, mas essa ala, ela no fundo, ela nunca vai andar com o Ciro. Ela prefere até andar com o Lula do que com o Ciro. E, portanto, o bolsonarismo, não os bolsonaristas em si, mas o bolsonarismo, a concepção bolsonarista, ela não pode, né, não ser criticada por nós. Nós temos que criticar, nós temos que destruir, desmanchar no que tange as ideias. Porque ela não compactua com aquilo que nós acreditamos. Então não dá. Então há uma linha que não é tênue, é uma linha divisória. Nós também somos adversários do bolsonarismo. Não dos bolsonaristas em si. Não dos bolsonaristas que querem ainda conversar. Que são poucos, talvez, ou são muitos, mas em silêncio, não sei. Mas a gente tem que entender que o bolsonarismo é sim nosso adversário nesse processo. Por outro lado, também, a gente também tem que entender uma coisa. O que nós estamos vivendo hoje é um governo que está em desastre, que está em desgraça, e que esse governo pode nos entregar para o bolsonarismo. E pode ser, né, porque se, por exemplo, o Bolsonaro estiver na cadeia, para um bolsonarismo sem Bolsonaro. Porque o lulismo não conseguiu criar um lulismo sem Lula, mas o Bolsonaro sim. E qual é a figura proeminente desse bolsonarismo sem Bolsonaro? Olha, o próprio Lula já está de mãos dadas com essa figura. Tarcísio de Freitas. Não, você não falou do Tarcísio, mas eu estou aqui trazendo aqui para a nossa reflexão. Outro ponto importante também, que eu gostaria de ressaltar, é que sim, realmente o Ciro, né, ele é um militante cansado. Ele está cansado. Melhor dizendo, acho que ele é um militante cansado não, mas ele é um militante que está cansado. Não acredito no sistema partidário, como eu disse já no início do vídeo. Mas eu acho que ele precisa ir mais além. Acho que precisamos aprofundar a questão. Eu acho, né, uma proposição que eu vou fazer aqui, humildemente, quem sou eu para propor alguma coisa, mas já que eu estou aqui, no canal é meu, eu vou falar isto. Eu acho que o Ciro poderia propor, né, poderia propor com todos aqueles que são seus pares, não só os que ele conversa mais proximamente, mas aqueles e principalmente que ele não tem contato, trazer essas pessoas numa espécie de um fórum de discussão, de fato, aproximar-se do seu eleitor e daí, né, daquele que foi seu eleitor, e aí ele fortalecer esses movimentos de base. Eu acho que é possível termos um movimento suprapartidário que não pense não necessariamente na eleição, mas que possa ser um instrumento de pressão da sociedade e que possa ajudar a melhorar o sistema político, porque o sistema político partidário só vai sofrer alterações quando a sociedade pressionar-lhe de fato. Enquanto não tiver a pressão de fora, não tem como ruir com essas estruturas, né, desse cacicato que nós temos na maioria dos partidos, né, e que nós temos partidos que se dizem de caráter nacional, mas que têm rachas regionais imensos. O próprio PDT do Ciro é um exemplo disso. Né? Achei muito interessante que ele criticou, né, a aproximação do PDT com o Boulos, e o que dá, né, claramente a entender que, né, o Ciro não dita mais nada dentro do partido. Não sei o porquê, repito, porque que Ciro continua dentro do PDT. Eu não sei. Se ele não acredita mais no sistema partidário, se ele, né, não vai concorrer mais, ele é uma liderança que não precisa do PDT para ser uma liderança política, por conta de que ele já tem uma história antes mesmo de estar no PDT. Por que ele continua e insiste no PDT? Eu gostaria de fazer essa pergunta para o próprio Ciro. E quem sabe essa pergunta chegue a ele.
E quem sabe ele responda: por que, Ciro, continua dentro do PDT? Sim, né, tu não acredita mais nesse partido, eu também não acredito mais. Nós nós que militamos pelas ideias expostas por ti, também não acreditamos mais no PDT, em geral. Não vou dizer 100% mais, eu acredito que 99,9% não acreditamos mais no partido. Por quê? Porque nós não conseguimos conquistar o partido politicamente. E aí é aquela crítica que o Cristiano Araújo faz muito bem. O PL, por exemplo, o Bolsonaro lutou e cria espaços para estar dentro do PL e traz os seus para dentro do PL. O Ciro não conseguiu trazer os seus dentro do PDT. Não disputou o poder dentro do partido. E aí nós perdemos espaço. A realidade é essa. E aí não adianta só teorizar. Muito bom, as teorias do Ciro são ótimas. Ele realmente entende do assunto. Ele tem realmente, né, uma crítica veemente. Ele está aí, ó, ele está apontando. Enquanto está acontecendo privatizações, etc, etc, a pauta identitária está aí tomando conta como uma verdadeira cortina de fumaça para não se discutir o que está acontecendo de fato com o nosso país. Então, ele tem essa percepção, a análise do Ciro é sempre muito boa. Mas não adianta só ter análise boa, é preciso ações efetivas. E tu, Ciro, tu ainda é uma liderança. Sai do partido e crie-se e se vincule a ser uma liderança suprapartidária. Quem sabe você, inclusive, consiga reverter, né, muitas situações que aconteceram na tua vida nos últimos tempos. Mas é preciso coragem para isso. E essa é a crítica que eu faço ao Ciro. E não estou preocupado se vou agradar ou não quem quer que seja por eu estar criticando o Ciro. E se o próprio Ciro não gostar das minhas críticas também. Porque eu depositei um voto não na pessoa do Ciro por ter olhos azuis ou verdes, ou pelos seus lindos cabelos loiros, porque eles não os têm também, mas sim pelas suas ideias. E não adianta só ter ideias e não ter uma prática que coadune com elas. E não estou dizendo que o Ciro é desonesto, que o Ciro não tem tido uma postura ilibada. Só acho que, em termos estratégicos, algumas ações estão sendo deixadas de lado pelo próprio Ciro. E aí eu acho que é preciso, sim, que se alerte e se fale sobre isto. E você, o que você pensa a respeito de tudo isso que eu falei aqui neste vídeo? Eu quero a sua opinião. Diz sua opinião aqui. E se você achar interessante esta análise, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, né? Traga mais pessoas aqui, porque é muito importante. Curta, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo novo no canal. E também, é claro, né, comente, porque é muito importante para que a gente possa crescer aqui na plataforma e crescendo ideias oxigenadas, que fuja dessa polarização despolitizada e dessa doença coletiva chamada bolsolulismo. É isto.